É isso aí, galera. Então vamos aqui para a correção da nossa segunda atividade sobre distribuição eletrônica. Vamos lá, galera, do primeiro ano. Primeira questão, então, nós temos o seguinte: determine o número de camadas e elétrons existentes na camada de valência de cada um dos átomos abaixo. Então é o seguinte: para fazer aquela distribuição eletrônica de Linus Pauling, né, nós usamos esse diagrama que está aí ao lado, que é para ter a sequência, né? Não precisa decorar a sequência, é só ir com a sequência do lado e seguindo ela. O que é que a gente tem que lembrar? A quantidade de elétrons que cabe em cada subnível desse, né? S, só cabe 2 elétrons, o P, 6 elétrons, o D, 10 elétrons e o F, 14 elétrons. Então nós temos aí o primeiro elemento, que é o estrôncio. O estrôncio então tem 38 elétrons, porque o seu número atômico é 38 e ele é neutro, né? Não tem nenhuma carga. Então vamos fazer essa distribuição de 38 elétrons. Começa por onde? Está ali a nossa sequência, 1s. Então vamos lá, 1s cabe 2. Então desses 38 já tiramos 2, né? 36. E assim a gente vai até chegar no número de 38 elétrons. Então 1s2, o próximo é o 2s2 e depois nós temos aí o 2p6 seguida do 3s2. Pronto, até aí já temos 12 elétrons. Vamos avançando. Depois do 3s2 vai ser o 3p6 e depois o 4s2. Então a gente já chega a 20. Faltam 18 elétrons. O próximo então, depois do 4s, vai ser o 3d, né? D cabe 10, então 3d 10, ficando 30 no total, faltando 8. Depois do 3d, nós temos o 4p. P cabe 6, então a gente coloca os 6 aí, dá 36. Só falta então agora 2 elétrons. Qual o próximo subnível? Depois do 4p é o 5s, e justamente o s cabe 2, então a gente finaliza com 5s2. Beleza. Como é que a gente faz para determinar o número de camadas? Através da distribuição. A gente vê qual é o número mais elevado da camada. Então, no caso, 5s2, 5 é o equivalente ao quinto nível de energia, ou quinta camada. Então, ele possui 5 camadas eletrônicas. E agora o número de elétrons na camada de valência. Lembre, elétrons na camada de valência são os elétrons da última camada. Então, na camada 5, que é a última dela, ela vai possuir 2 elétrons. Então, a gente coloca aqui 2 elétrons na camada de valência. Bem simples, galera. É só fazer a distribuição e encontrar a última camada e o número de elétrons nessa última camada, certo? Vamos para o próximo exemplo, então. O índio, que tem 49 elétrons, né? Devido ao seu número atômico ser 49. Então, a gente vai fazer o mesmo processo de cima. Vamos distribuir até chegar ao número de 49 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 12. 3p6, 4s2, 20, 3d10, 30, 4p6, 5s2, já vamos para 38. Depois do 5s2 a gente sobe para o 4d, então 4d10, 48, ó. Então 48 só falta 1 para chegar em 49, né? Então depois do 4d vai ser o 5p, então 5p1. Professor, o p não cabe 6, o p cabe 6, mas só tem um elétron para chegar até 49, só faltava 1, então a gente deixa com esse 1 aí, beleza? Qual é a camada então mais externa? A gente vai ver aqui que a camada mais externa é justamente a quinta, né? Que é do número 5, 5s, 5p. Então ele tem 5 camadas também. Quantos elétrons? Então a gente vai ver aqui o número de elétrons, olha. Na última camada, lembra? É na última camada, não no último subnível. Então a última camada não foi a 5, então a gente conta quantos elétrons teve na última camada, que foi a 5. Então tem 2 no S e mais 1 no P. Então um total de 3 elétrons na sua última camada, o índio. Vamos agora para o polônio. E aí a gente tem o número 84, então 84 elétrons. Então vamos fazer a distribuição, né? Seguindo aquela sequência, vamos fazer até chegar em 84 elétrons. Beleza. Então a gente tem aí 38, né? 48. 48 mais 8 vai dar para 56. Ó, mais 14, 70, mais D, aqui ó, chegamos aqui no 5D4, ou 5D10, né? Formando então 80, só faltam 4 elétrons. Qual é o próximo subnível depois do 5D4? Se a gente for olhar o diagrama de Linus Pauling ali, a setinha descendo, depois do 5D vai ser o 6P, então a gente vai botar 6P4, que é o que faltava para chegar em 84, né? Então beleza, qual é a última camada? Aqui igual de cima, ó, 6 foi o número maior, então essa é a camada mais externa, 6 camadas eletrônicas.
E quantos elétrons nessa última camada? Então a gente conta os 2 do S aqui com os 4 do P. Total então de 6 elétrons na camada de valência. Bem simples, a gente basta ver o número, né, do nível de energia, a gente já conhece então a camada mais externa. E o número de elétrons na camada de valência é sempre o número de elétrons que tem nessa camada mais externa, tá bom? Vamos para a próxima questão. Segunda questão, escreva a distribuição eletrônica dos íons representados abaixo. Galera, é o mesmo sentido, a gente vai fazer a distribuição. Só que lembre, o que é o íon, né? É um átomo de carga negativa ou positiva. Por que ele tem carga negativa ou positiva? Negativa é porque ele ganhou mais um elétron. Positiva, ele perdeu o elétron. Então, na letra A, nós temos o bromo com a carga negativa. Então, quer dizer que ele perdeu um elétron, certo? Então, a gente vai ter aqui o diagrama para a gente sempre estar auxiliado, né? Então, a gente tem o bromo neutro, ele teria 35 elétrons. Porém, ele ganhou mais um. Então, ele vai ter 36 elétrons devido a essa carga negativazinha aí que ele tem. Pronto, então a gente vai fazer essa distribuição de 36 elétrons. Lembrando, sempre é na última camada que é acrescentado ou retirado elétron, né? Se ele ganhou elétron, entra na última camada. Se ele perdeu elétron, também vai ser na última camada. Então vamos fazendo a distribuição normal. Quando chega na última camada, a gente vai acrescentar esse elétron aí. Então 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2. Então a gente tem aí um total de 12 elétrons, mais 8 elétrons, chegamos a 20, né? 4 S2, aí depois do 4S é o 3D. 10, então temos 30, ó, 30. O próximo é o 4P, que cabe justamente 6. Se a gente tem 30 e tem que chegar até 36, então a gente vai preencher o 4P6 totalmente, ficando então com essa distribuição eletrônica aí até o 4P6. Se fosse o bromo neutro, seria o final 4P5, porque aí chegaria a 35. Só que ele não é neutro, ele ganhou um elétron, então fica 4P6, tá bom? Vamos agora fazer o do bário, ó. O bário, número atômico 56, porém ele perdeu 2 elétrons. Tá vendo a carga positiva aí? Então, carga positiva significa a perda de elétrons, né? Então ele vai ter 54 elétrons no total, no final. Então vamos fazer a distribuição dos 56. Quando chegar no final, a gente tira 2 elétrons da sua última camada. Então vamos lá. 1 S2, 2 C2, 2 P6, 3 S2, 4 S2, beleza, 3 de 10, aí vem, né? Até aqui a gente já tem 30. 4 P6, 5 S2, depois do 5 S2 vai vir o 4D. Então 4 de 10, beleza. Então até aqui a gente já tem quantos, ó? 30 até o 3D10, 38 até o 5 S2, 48 nós temos até agora, certo? Então faltam ainda para 56, faltam 8 elétrons, beleza. Então vamos lá. 5P6, depois do 5P6 vem o 6S2. Pronto, finalizamos então com 56 elétrons, que seria ele neutro. Porém, o que é que a gente acabou de dizer? Ele perdeu 2, então a gente tira da última camada. Qual é a última camada? Justamente a sexta, né? Que é o 6 aí, ó, 6S2, é a camada mais externa dele. Então ele vai perder esses 2 elétrons, porque a carga é 2 positiva. Então a gente vai tirar esses 2 elétrons, ou seja, vai terminar sua configuração eletrônica em 5P6. Então, como a gente disse, toda vez que um átomo é um íon, ele vai receber ou ganhar ou perder elétron. Se ele recebe elétron, ele tem carga negativa. E onde é que esse elétron entra? Na última camada. Se ele tiver carga positiva, é porque ele perdeu o elétron. E onde é que esse elétron vai ser retirado? Da última camada também. Sempre na última camada é que vai haver a retirada ou a adição de elétron em um átomo que não seja neutro, que seja então no caso um íon, ok? Beleza? Entendidos? Então por hoje é só, até a nossa próxima aula, fiquem todos com Deus.